18. Filhinhos, esta é a última hora. E como vocês ouviram que o anticristo vem, também agora muitos, ó, ele fala no plural, muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que é a última hora. E ele ainda fala aqui no 19 no plural. Eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos. A gente vai comentar aqui disso. E a Bíblia, ela abre essa interpretação pra gente. Porque aqui João está falando que tem. Só que eu estava até conversando com um pastor, falei, meu Deus, vou dar uma aula, eu não estou muito segura nesse assunto. E ele falou que a Bíblia abre essa interpretação. Lá em Daniel também menciona, né, não sei se é um dragão, é uma fera, um dragão, sei lá, que ele tem vários chifres. E aí aquilo dali também dá para interpretar como anticristo. E realmente vai ter sim uma pessoa que vai despontar, vai ter um líder, né? A gente não sabe quem é. Vai ter sim alguém que vai se destacar aí como sendo o anticristo. Mas também, como a gente acabou de ler, existem vários anticristos. Pessoas que, a gente vai ler aqui, que tem algumas características de anticristo. E também, eu ia falar, existe mais na frente, se a gente for ler aqui em João, ele vai falar de um espírito de anticristo. Então, podem ser muitos, pode ser uma pessoa e vai ter uma pessoa que vai se despontar. Lá na frente, eu não sei quem é essa pessoa. Uma pessoa que vai se destacar aí. Então, assim, pode ser um espírito, como o João vai falar na frente, pode ser muitos. Então, a gente não tem, a Bíblia não crava, o anticristo é um e vai ser essa pessoa aqui, não tem essa explicação. Ele dá características para a gente identificar um anticristo. Então, a gente vai ver isso aqui. Como a gente pode identificar. Aqui no início da lição, ele fala até para a gente lembrar, se a gente lembra de alguém que estava com a gente no início da caminhada cristã, ou isso acontece muitas vezes, né? A gente está aqui, muitos irmãos com a gente, lá na frente algum irmão que saiu, que foi embora, abandonou a fé e está professando uma outra fé e o cara está totalmente perdido. Quem aqui não conheceu alguém assim, que estava caminhando com a gente tinha até o maior carinho, não que a gente perdeu o carinho, mas a pessoa que a gente passou a madeira, né? Pregadora do Evangelho, o meu amigo, estava lá em casa, ia comigo na igreja e hoje está totalmente perdido, fazendo um negócio tudo ao contrário. Alguém conhece alguém assim? Eu conheço um monte, todo mundo conhece alguém. E aí ele fala aqui na lição que eu acho muito importante para a gente fazer o que para essas pessoas? Orar por elas. Porque o Senhor, se Ele quiser, pode abrir os olhos deles. Só que a gente vai entender que anticristo é muito mais uma pessoa que sai do meio vamos dizer assim, comunidade de fé na igreja. O anticristo não é uma pessoa que somente sai. Eu saí, estava aqui congregando com a gente e agora eu saí. Essa pessoa, então não quer dizer que um amigo nosso que estava afastado, ele é anticristo. Saiu da igreja, ele é anticristo. Não é isso. A gente vai entender agora quais são essas características. Eu anotei aqui para a gente não se perder. Então, a principal característica está lá no versículo 22. A principal característica de um anticristo aqui que João está citando. Vou ler. Quem pode ler o versículo 22 aí para a gente? Quem é mentiroso, senão aqueles que negam a Jesus, o Cristo? E o anticristo, esse mesmo nega o Pai, o Filho. Ou seja, o anticristo vai fazer o quê? A pessoa que se caracteriza assim vai negar. Ele vai negar, né? Ou seja, nega que Jesus é o Cristo. Não a pessoa que ela estava aqui, e aqui, deixa eu só mencionar também aqui nos versículos, no 19, fala aqui, eles saíram do nosso meio, ou seja, como a gente comentou aqui, era alguém que estava ali, no dia a dia da igreja, da vida em comunidade, né, acreditava em, pelo menos, né, falava que acreditava em Deus e tal, saíram do nosso meio, versículo 19, mas não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Então, é alguém que nega que Jesus é o Cristo, não vai negar. E é alguém que viveu com a gente na igreja. Nesse aqui, vamos supor, hoje aqui, Deus me livre, não tem nenhum espírito aqui não, está repreendendo. Mas era alguém que está aqui no nosso convívio. Né? Vamos supor, essa pessoa aqui, não tem ninguém aqui nessa cadeira, tá? Para os irmãos que estão online, não tem ninguém aqui nessa cadeira. Pode falar. Esse nome anticristo assusta a gente, mas o anticristo quer dizer contra Cristo. Isso, né? Isso. É contra Cristo. Ele precisa ter chifre, não precisa ter aquele rabo, outras figuras que são citadas lá em várias partes da Bíblia, mas ele faz o contrário, aquela coisa de vir na contramão. Todo mundo está indo ali, ele vem dar aquela opinião contrária,
ele cria uma certa confusão na mente das pessoas. Ele é o anticristo, ele não concorda, né? Ele começa a criar uma situação. E aí minha mãe falou, minha mãe está aqui na aula, o pessoal que tá no online, e ela falou que o anticristo, às vezes a gente está esperando, né, ser uma pessoa que esse termo assusta, né? Mas que é uma pessoa que ela nega Cristo, ela vai contra Cristo. E mais do que isso, que eu também não sabia, que eu fui pesquisar na área e eu entendi, essa palavra, se ela for traduzida aí do original, eu sou péssima para isso de grego, hebraico, mas enfim, se a gente for olhar a raiz dessa palavra, quer dizer que é uma pessoa que não somente é anticristo, mas que ela nega Cristo, é uma pessoa que ela se torna líder, mestre, que ela se desponta como o próprio, que ela quer ser o próprio Cristo. Não é só contra, ela quer ser o próprio Cristo. Olha só que loucura. Ela quer ficar no lugar, usurpar o lugar de Cristo. Então isso é muito mais pesado. Então a gente está aprendendo aqui hoje o quê? Que vai negar a Cristo, uma pessoa que vai surgir do meio cristão. Ela vai surgir do meio cristão, vai dizer que acredita em Deus em algum momento da vida dela. E essa palavra, a raiz original dela quer dizer que ela quer usurpar o lugar de Cristo. Ou seja, não é simplesmente alguém que sai da igreja, não. É uma pessoa que estava aqui com a gente, que ela agora está passando a negar e ela está usurpando agora, ela quer esse lugar. Então, são pessoas que têm posição de quê, gente? De liderança. A gente pode entender aqui. Porque uma pessoa que quer tomar o lugar de Cristo, quem é? Cristo é o nosso líder, é o nosso mestre. Então, uma pessoa que quer tomar o lugar dele, pode falar. Assim, eu vi uma pessoa que ela, uma certa vez, no estudo bíblico, ela, estava assim, chateada, ao contrário, assim, que acho que não precisa ficar pedindo perdão, não. Para que ficar pedindo perdão? Olha, o perdão é o que Jesus ensinou, é bíblico. Mas não é necessário que ficar toda hora perdão. Ela estava contra a atitude ensinada por Deus, né, em Cristo, que nós devemos perdoar. E ela não achava que devia pedir perdão dos próprios pecados. Se uma pessoa orasse assim, falando, Senhor, abençoa a sua alma, perdoa os meus pecados, tem misericórdia de mim. Toda hora que você vai orar, você fala perdão de pecado, isso incomodava ela, olha. Né? É de estranhar. Que foi contado um caso, pessoal, que está aqui na internet, de uma pessoa que ela não gostava ela não achava necessário ficar pedindo perdão para Deus. Né? Pelo amor de Deus, misericórdia. Essa pessoa está totalmente contra aquilo que Jesus quer, que a gente tem que, né? E dia após dia se humilhar também, né? Então reconhecer as nossas misérias. Então eu botei aqui, pessoas que por um momento estavam frequentando a comunidade de fé, se desviando do caminho correto, e passaram, e aqui a gente vai ver que João está falando aqui porque surgiu na época uma corrente aí chamada, é uma doutrina, né, gnosticismo. E essas pessoas, elas queriam enganar, elas queriam não só sair da igreja, me desviar, não, elas queriam enganar. E aí a gente vai ver mais aqui na frente que pessoas dessas que acreditavam nessa doutrina, elas achavam o evangelho simples demais. Tá muito fácil. Quem nunca viu isso? Alguém quer colocar um pedágio no evangelho? Fácil demais, é só isso, se arrepender, se batizar, aí a pessoa começa, às vezes, não vou falar aqui, mas a gente assiste aqui, né, na televisão algumas pessoas, né, alguns pastores que começam a colocar pedágio, né? Tá muito simples esse evangelho, traz um copo com água, traz um não sei o quê, traz um lencinho, começa a colocar coisa onde não tem. Isso é totalmente errado. Vem 7 dias, se faltar a corrente, se quebrar, vai ser amaldiçoada. Onde é que está escrito isso na Bíblia que se tu faltar a corrente dos 7 dias, tu vai para o inferno, Deus não vai te perdoar, não vai te entregar. As pessoas querem ficar aprisionando as outras em coisas que não estão na palavra de Deus. Então, a gente tem que ter cuidado com isso. Onde é que está falando isso, gente? E a gente ia ver, isso é muito mais frequente do que a gente costuma imaginar, então a gente não está contando ligado. Porque senão a gente acaba sendo levado. Porque uma característica de um falso mestre é que ele gosta de enganar. Ele vai falando com palavras. Porque se o diabo ele viesse, né, gente, todo vermelho, com garfinho, a gente já sai correndo. Mas não, aqui ele se traveste de um falso mestre. Né? Então ele não está vermelho, garfinho, assustador. É simplesmente uma pessoa que estava aqui no nosso meio. Né? Uma pessoa que estava por aqui e saiu. Então essa pessoa não assusta a gente. Então a gente pode acabar sendo levado por isso. Então a gente tem que ter esse cuidado. E a própria revista fala aqui, nessa segunda parte. Quando o inimigo se apresenta como inimigo, está lá na minha revista no 49, na página 49. Quando o inimigo se apresenta como inimigo, facilmente o enfrentamos. A gente repreende, né? Sai,
quando vai dando aqueles negócios nas pessoas, a gente repreende. A gente deveria repreender, né? A gente é cristão. Né? Mas quando se manifesta como pele de ovelha, surge a dificuldade, porque a gente tem que ter o quê? Discernimento. Por isso que a gente tem que pedir para Deus o quê? Discernimento para entender. Para saber quando alguém está falando algo contra a palavra de Deus. Quando alguém está simplesmente acrescentando só um tiozinho, só um ponto final onde não tinha, entendeu? Então a gente, somos muitas vezes levados por suas astúcias e artimanhas. A gente tem que ter cuidado. Porque às vezes a gente quer acreditar naquilo, sabia? Às vezes a gente quer. Quer acreditar que a gente levar um copo com água tudo vai se resolver. A gente quer acreditar que é só ir lá 7 dias, que não precisa se debruçar na palavra, não precisa não, que é isso, eu vou lá na igreja 7 dias, tá tudo certo, chego em casa, faço tudo qualquer coisa aqui, que não é da palavra de Deus, eu vou escutar minha música aqui mesmo. E esses gnósticos, né, eles acreditavam que o corpo, para não falar besteira, eu acho que eu anotei aqui, deixa eu falar aqui o que eles acreditavam, que eu achei bem espertos esses carinhas aqui. A quem João estava chamando de anticristo, ó. Deixa eu ver se eu acho que eu não consigo. Ó, eles acreditavam que a matéria, o corpo físico é má, é ruim, não é bom. Então era essas pessoas a quem João estava se referindo aqui como anticristos, né? O espírito é bom, mas o corpo físico é ruim. Eles acreditavam nisso. Então, Deus não podia ter se tornado o quê? Homem. Ele não podia ser, não podia ter se encarnado que vinha vindo aqui ao mundo, então tá errado. Olha isso, já começaram a inventar umas histórias que não tinham. De onde é que eles tiraram isso? Eram pessoas que estavam caminhando para as outras dentro da igreja. E elas falavam isso, que o espírito é bom, mas o corpo não é bom. E aí, então Jesus não poderia ter vindo ao mundo e se tornado, né, como um homem. Eles acreditavam que Jesus não era plenamente humano. E eles acreditavam até que quando Jesus se batizou, realmente, ali, né, Jesus como homem, ele se batizou, quando veio aquela pomba ali em cima, realmente ele recebeu poder. Realmente ali veio um poder espiritual. Mas foi embora esse poder. Então quando ele morreu na cruz, ele já não prestava, ele já não era mais... Olha que confusão, gente. Que doideira, né? Acreditavam que ele tinha um poder espiritual quando se batizou, mas que esse poder saiu antes de Jesus morrer na cruz. Pode falar. Lá em Gênesis diz que tudo que Deus fez é bom. Sim. Né? E quando criou o homem e a mulher ainda era muito bom. Sim. Então agora o corpo não presta. Onde ele está? Tem que ler a Bíblia. Não sei. E Hebreus também fala, né, que Jesus estava desde o início de tudo. Então como é que vai? Como assim, gente? Distorciam a salvação. Então, quem morreu na cruz, para eles não era Cristo verdadeiro, porque o poder espiritual já tinha saído dele, então quando Jesus morreu na cruz, ele não era Jesus. Olha que loucura! Que invenção foi essa? De onde eles tiraram essa ideia, gente? É uma falsa interpretação daquele texto lá que Paulo fala que o corpo de nada tem proveito. Mas a gente está falando ali do princípio espiritual. A gente aprendeu isso na outra aula. Ele está falando de uma coisa, mas aí pega aquele texto, aquela frase ali, tira do contexto. Eu esmurro meu corpo, né? Tem essa questão também, né? Às vezes, então o corpo não é bom. Aí olhou aqui, a gente tem que ter muito cuidado também, né? Com o que o Lucas está falando. Às vezes a gente lê um trecho, uma frase de algum lugar da Bíblia, e tem muita gente que vai lá, porque agora no YouTube, gente, qualquer pessoa pode pegar a Bíblia, sentar lá na frente do vídeo e falar um monte de coisa. E tem um monte de coisa. E eu fico, às vezes, nervosa, que eu vejo no meu WhatsApp, sei lá, alguém compartilha lá, status. Aí bota, não sei quem do bispo tal. Aí a pessoa, tu já olha na cara da pessoa. Tu já viu, cara, essa pessoa que tá estranha? Essa pessoa que tem nada a ver com nada, um cara todo fortão, tem um cara todo fortão, um relojão. Aí ele fica, Deus me livre, eu tô julgando, cara. Mas é muito estranho, gente. Aí ele fica, não sei o que lá. Eu falo, meu Deus do céu, liberta, dá sabedoria a essa pessoa pra entender que não é melhor, né? Vamos procurar outras pessoas pra te assistir. Né? A pessoa que prega a palavra verdadeiramente, não esse negócio de bênção, só de bênção, não que o Senhor pode nos abençoar, mas tem que ter muito cuidado. Porque, como eu falei, a gente às vezes quer acreditar nisso, porque quem não quer bênção? Né? Aí por isso que essas igrejas estão lotadas, porque essas pessoas estão ferrando atrás de uma cura. Às vezes não é nem um pecado, elas querem ser curadas. Isso é legítimo, né? Pedir para Deus uma cura. Mas às vezes é mais fácil que acreditar que em 3 dias a gente vai ser curado, porque se a gente clamar o nome de Jesus no nosso quarto, ajoelhado, sem ninguém olhando, sem ter que fazer nada. Então a gente tem que ter esse cuidado. Isso. E com relação à cura, nem sempre ela vai chegar. É verdade. Às vezes a cura não vem. Mas a fé precisa permanecer. Eu adorar a Deus, eu crer em Deus, é igual um casamento. Na saúde e na doença, na tristeza e na alegria.
perder a fé. Ah, porque se Jesus me amasse, ele me deixava ter câncer. Se ele me amasse, eu não estava passando por esse problema. Não é isso. Jamais. Né? Não pode condicionar O isso. que ela está falando, gente, o pessoal que está aqui na internet, é que às vezes o pessoal está procurando cura, mas e se Deus não curar, né? Será que as pessoas vão permanecer? Deus não tem obrigação nenhuma de curar ninguém. Ele faz o que ele quiser na hora que ele quiser. Ele te pede, que ele pode tudo. Então, vamos pedir para ele. Agora, se ele quiser fazer, se ele não quiser, né? Ele pode falar assim. Até mesmo que, como Jesus falou, né, meu reino não é desse mundo. A gente não pode focar aqui. Como o apóstolo Paulo fala, a morte por crente é lucro. Ninguém quer morrer, óbvio, que ninguém não quer viver, né? Mas se o Senhor curar, ele é Deus, se ele não curar, ele continua sendo Deus, e a gente tem que focar nele, porque é a eternidade que entra aí, né? Que vale, que realmente é validada. Com certeza. Eu tô lembrando agora de um vídeo, até que o Luiz curtiu esse vídeo também, de um cara que foi ser entrevistado, e aí o cara pergunta, você acredita em Deus? Aí ele fala que sim, qual a sua religião? Ele fala, evangélico. E aí, mas qual foi o momento mais difícil que você passou? O cara que não dá nada, o cara com o cabelão assim, desenho. Aí ele fala, perdi minha mulher e meu filho. Meu primeiro filho na gestação, nosso primeiro filho lá morreu. E aí ele fala, mas e aí, por que você continua com Deus? Ele dá exatamente essa explicação, né, que a gente falou, porque ele é Deus, porque ele mesmo perdeu um filho, então ele mesmo sabe como ele vai me ajudar. Porque ele também perdeu um filho ali na cruz, o filho dele também morreu ali na cruz, então ele é a melhor pessoa para me ajudar, o cara cheio de fé. Então é difícil a gente ver esses testemunhos, né? Muitas vezes a gente fica mesmo assim, lamentando, não consegue sair desse buraco, dessa lama. E não estou falando que é algo, né, que é errado, a gente é humano, acontece isso mesmo, a gente fica triste. Mas esses testemunhos, né, de fé, renova a nossa fé, né? De saber que alguém está ali, perdeu, primeiro nem conheceu meu filho, estava na barriga, perdeu uma mulher. Enfim, que a gente continue acreditando, que a gente não se deixe levar por promessas, né? Promessas, coisas Facilidade. Isso, exatamente. Deixa eu ver aqui onde a gente parou, que a gente saiu um pouquinho. Eu falei, né? Do diagnosticismo, do diagnóstico, sei lá. A gente já comentou também sobre isso, que essas pessoas estão na igreja. Já falamos também que quem sai da igreja, né, não quer dizer que é anticristo, mas é aquele que distorce. A gente já falou também a estratégia de Satanás que ele tem, né, para acrescentar um tio, para acrescentar um Y. E aí, alguém tem alguma dúvida nessa relação? Eu não sou a melhor pessoa aqui, mas dessa parte que a gente comentou, de João tá falando 2 anticristos e tal, desse termo, você comentou aqui como a gente pode identificar, né? Alguém tem alguma dúvida nessa parte? Que a gente vai passar para uma outra parte aqui da... Graças a Deus o Lucas está aqui, porque ele é estudante, né? Fazendo teologia, então ele vai responder para nós. Tô brincando. Se tiver alguma questão que não souber responder, a gente responde. Pergunta para o pastor Político chegar aqui e a gente responde. Mais alguém? Então vamos seguir. Porque agora a gente identificou, né? O anticristo. Então vamos perguntar. Se a gente já está todo mundo sabendo, vamos perguntar então. Não é para ninguém se sentir constrangido, não. Como é que a gente pode identificar uma pessoa que está com essas características assim de ser o anticristo? Para mim, ele cita a palavra, mas distorce a palavra. Cita a palavra, mas distorce a palavra. É isso aí que eu ia falar. É onde que fala até o evangelho distorcido, que não tem nada a ver com a palavra. Mais alguém? Se você conhece a palavra, né, você está pautado na palavra, você vai identificar na hora se é de Cristo ou não. Assim. Porque pode até falar de céu, de alegria, mas são palavras soltas que não se encaixam no evangelho da cruz. É o meu pensamento. Se você conhece a palavra, se você está pautado nela, você vai identificar na hora. A gente vai chegar nessa parte aí que a Celine falou, com certeza. Mas só que eu dei aqui, Celine, a gente precisa chegar a algumas características de como é que a gente pode identificar. Que está aqui no capítulo. Vamos ver se alguém mais fala. Distorcer a palavra que minha mãe e a Cidinha falaram. Mais alguém? Alguma característica que a gente pode identificar que a gente citou aqui hoje? Para ficar gravado na nossa mente. Pelas atitudes da pessoa. Pelas atitudes. E qual é a atitude de alguém que é um anticristo? Ele nega o quê? Jesus. Nega Jesus. Nega Cristo, não acredita, né? Que Jesus existe. E como é que e na tradução original essa palavra o que fala? Além de ser contra Cristo, Ele quer ser o próprio Cristo. Exatamente. A pessoa que quer ser o próprio Cristo. Então não é somente alguém, como eu vou repetir aqui, não é somente alguém que
né? E outra coisa também que a gente falou, é uma pessoa que ela já vai ter passado por onde? Pelo Evangelho, pela igreja. Então, às vezes a gente fica falando, o anticristo, que eu vejo muita gente falando, o anticristo é o ministro, sei lá de onde, é o sei lá quem. A pessoa nem crente foi. Talvez, eu não vou nem dizer que o Papa, eu não sei, porque eu não vou entrar nesse fundo não, mas, né, porque ele, né, tá lá no cristianismo, então, assim, vai que, não sei, essa divisão aí de religiões, mas às vezes a gente pega uma pessoa que, sei lá, um ator, uma pessoa que nunca foi crente, nunca se interessou por cristianismo, já começa a falar que é Elon Musk. Desde quando esse homem foi crente, gente? Então, para ser um anticristo, a pessoa tem que ter saído de onde? Da igreja, desse meio aqui. A pessoa tem que ter congregado aqui, acreditado, sei lá, talvez alguma parte da vida dela, e depois saído, distorcido a palavra, e também que ela tem um desejo, né, teve esse desejo de virar o próprio Cristo, de virar um líder. Então, como a gente falou aqui, são pessoas que são líderes, porque elas não somente saem da igreja para distorcer o evangelho para ficar na casa delas. Não, elas querem que mais pessoas acreditem nisso também. São pessoas influentes, são pessoas com posição de liderança. Tudo se levanta contra Cristo, né? Eu lembro de Pedro, quando ele não queria que Jesus passasse pela cruz, não queria que ali fosse consumado, né, o Cristo, o ungido. Jesus repreende ele, chama ele de Satanás. Então, não necessariamente o cara precisa sair da igreja. Não. Ele pode estar dentro da igreja, congregando, mas com esse espírito de anticristo. Sim, tem um espírito, a gente comentou no início, né? Que se opõe contra o Cristo, contra a obra de Cristo, contra... Pedro, ele batia muito nele, não, o senhor não tem que passar pela cruz, a cruz não, o senhor tem que, toda vez que ele vinha com a história de cruz, Pedro vinha e meio que repreendia Jesus, não, o senhor está errado, aqui não, ninguém vai te matar, eu estou aqui para te defender. E talvez todas as vezes onde a gente não quer também carregar a nossa cruz, a gente não só pode ser repreendido por Jesus como sai Satanás, como a gente também pode ter o espírito do anticristo. Verdade, cuidado, você tem que se cuidar, veja, porque olha, é forte, né? O próprio Jesus falando, estava ali, Pedro estava falando minhas palavras de vida eterna, onde eu vou, só tenho as palavras de vida eterna, aí Jesus fala, foi o Espírito Santo que, né, te revelou isso, você não veio por cá, não foi uma revelação humana. E logo em seguida ele fala, não, Jesus, você não vai morrer. Aí, ó, rela esse Satanás, olha que doideira. Então, a gente pode ser usado, né, por Satanás quando a gente vai contra aquilo que Cristo quer que aconteça, vai contra a Bíblia, vai contra a palavra de Deus. Né? Então a gente tem que ter esse cuidado, que realmente foi um ponto importante, muito forte. E como agora a gente pode enfrentar o anticristo? Ele já veio ali exatamente, já veio com uma boa resposta. Como é que a gente pode enfrentar, gente? Porque a gente identificou aqui. Mas agora, como um crente, como um cristão pode enfrentar esse anticristo, como pode ter esse discernimento, essa sabedoria, coisa que ninguém sabe, coisa que, nenhum cristão sabe. Foi mentira, coisa que a gente está careca de saber, né? Como é que a gente pode, alguém quer falar alguma coisa que a gente pode fazer para enfrentar? Ninguém? Como a gente pode enfrentar o inimigo? É a palavra. Resistir ao inimigo que foi de vós, lá no deserto, Jesus sendo tentado, foi a palavra. Nem só de pão, o homem viverá, mas de toda a palavra. Sim, como a gente pode, então, né, vencer uma mentira? Uma verdade. Se eles estão mentindo, então vamos falar a verdade. Não há poder na palavra do Senhor. Mas você quer acrescentar esse tio, esse Y, quer acreditar que, sei lá, nessa questão aqui, acredita que o corpo, né, vou dar um exemplo, o corpo é ruim, mas o espírito é bom, que esses gnósticos aqui acreditavam, Tem um exemplo, somando com do que a Ana falou. Um cara que trabalhou muito no banco, trabalhou a vida toda no banco, então ele estava acostumado a contar nota ali, sempre acostumado a contar nota, todo dia contando nota. E foi perguntado para ele, como é que você descobre que a nota é falsa? Cara, a melhor maneira para você descobrir se a nota é falsa ou não é conhecendo qual é a nota verdadeira, conhecendo todos os atributos da nota verdadeira. Então é melhor você, ao invés de você pesquisar o que a nota errada tem, é você se especializar na nota verdadeira. Especializa em tudo que a nota verdadeira tem. Quando tu pega uma falsa, tu sabe que ela é falsa na hora. Então a mesma coisa esse exemplo, né? Quando a gente se especializa, quando a gente busca, quando a gente procura entender quem é Jesus, entender a palavra de Deus,
busca se especializar, né, entre aspas, a gente descobre quando algo que não é de Deus vem em confronto. Pode falar. Até mesmo que o nosso inimigo, ele é espiritual, né? Exato. Ela leu a lição. Você só vai conseguir vencer se com as armas espirituais. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Eita, meu Deus. Aqui, ó. Tá aqui, cadê o que ele falou? Na minha página aqui é 49, né? Devemos confrontar as mentiras das falsas doutrinas com a verdade da palavra de Deus. E cadê? Tem que falar exatamente o que ele falou. A nossa luta não é contra a carne. Exatamente. E como é que a gente vence o inimigo? Aqui, ó, tá aqui, no 49, ponto 1. Se o inimigo é um ser espiritual, só podemos vencê-lo com armas espirituais. Alguém, vamos dar um exemplo aqui, alguém está vendo que a pessoa está possuída ali pelo demônio, a gente vai dar um tapa, vai bater na pessoa, simplesmente fala, ó, sai agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E aí é engraçado, cara, é doido, né, isso? Porque às vezes a pessoa tem que falar, não, mas eu pequei hoje, eu pequei ontem, não vou falar, cara. E não tem essa regra, não. Se a gente falar no nome do Senhor Jesus, ele sai, gente. Ele não pecou. Vários exemplos, exatamente, vários exemplos de pessoas que não eram nem cristãs, estavam ali na igreja, mas ouviu falar que se falasse o nome de Jesus, menino, sai. Fala o nome de Jesus que é poderoso, não é sobre você, é sobre Deus. Então, repreende, em nome de Jesus. Eu não sei quem estava me falando, acho que alguém falou isso pra gente recentemente, não vou nem dizer nome aqui porque eu não lembro direito. Mas era uma pessoa que ela estava cheia de pecado. Então, quando vinha o demônio, ela estava em posição de liderança na igreja dela, não sei se acho que era pastor, sei lá. E aí, pastor. E aí, quando vinha alguém lá com o demônio, ela já repreendia logo para o demônio não acusar ela. E saía. Olha que tristeza, né? Porque depois nada vai ficar encoberto. O Senhor não deixa zombar. Então, essa própria pessoa que estava fazendo isso foi desmascarada, né? O Senhor. Mas ela falou o nome, não é pra gente se apoiar nisso. Então eu estou em pecado, então eu vou começar a expulsar. Não é isso, né? É o contrário. Se apegar mais de Deus. Mas enfim. A gente como crente não pode ser negligente com isso também, né? Tipo, o nome de Deus é poderoso, então cuidado também, né? Mas tem aquele exemplo lá dos discípulos que eles voltam, para Jesus fala assim, ó, a gente tentou expulsar lá em teu nome lá, mas deu ruim. E Jesus fala, né, que um resumo assim, né, trazendo agora para a gente explicar, é que não é que o diabo é forte, né? A gente estava muito fraco, ou em caso dos discípulos ali, né? Então tem coisa, tem carcaça ali, tem espírito que só sai com jejum e oração. Sim, isso é verdade. Não é que o diabo que é forte, mas esse diabo é muito forte, você precisa de ele. Não, é você, a tua carne que tem que morrer, é você que está fraco espiritualmente, você precisa se fortalecer no jejum e na oração. E às vezes Deus faz isso, Deus permite de vez em quando aí também que isso aconteça. Né? Tem aquele exemplo lá que não era discípulo de Jesus, né? Que expulsa lá e o diabo fala, eu sei quem é Paulo, eu sei quem é, mas quem é você? E o cara ele vai fazer isso e se deu mal. Pois é. Não é pra gente se apoiar nisso, tá, gente? Não se apoia nesse negócio de Deus é poderoso. Realmente, Deus é poderoso, ele é misericordioso. Claro que às vezes ele não vai te deixar igual o servo lá que apanhou e ficou pelado. Mas. Isso é forte. Pois é. Mas o crente, especificamente, o crente ele precisa se fortalecer em Deus e levar esse assunto muito a sério. Mas se esse som aqui estiver saindo, que o pessoal não ouviu. Mas o Lucas trouxe aqui uma reflexão, né? Pra gente não se apoiar nisso. Eu pequei e tal, porque, como a gente falou aqui, o Senhor não se deixa zombar, né? E aí citou a questão dos próprios discípulos, né? Que não conseguiram expulsar o demônio da pessoa, mas por quê? Porque só sai com jejum e oração. Então, existem casos e casos. Não se apoia aqui, pelo amor de Deus. A Elisa falou que eu não precisava, né? Não precisava, podia estar em pecado mesmo, Deus me livre. Eu não. Então, a gente está falando como enfrentar, né? Com a unção e o poder do Espírito Santo. Tem um versículo aqui que fala, mas vocês, vou ler 1 João, capítulo 2, versículo 19, que vou ler o 20 também. A gente está falando dos anticristos, né? Eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Aí o 20. Mas vocês têm a unção que vem do Santo, e todos têm conhecimento. Então, quando a gente aceita Jesus, a gente recebe quem? O Espírito Santo. Então, a gente tem a unção do Espírito Santo. Muitas das vezes a gente tem a unção, é que nem o pastor Daniel falou várias vezes, mas a gente não usa, né? A gente prefere passar os nossos dias na rede social, também comigo. Passar os nossos dias nas redes sociais, passar ali, Muitas vezes a gente vê alguém, né? Quando alguém prega, eu até meio
assim, pensando nisso. Eu falei, meu Deus, eu acho que eu não tenho a unção do Espírito Santo, não. Eu vi esses dias, acho que eu não tenho unção, acho que eu não tenho unção, meu Deus, como é que esse negócio de unção? Mas tem pessoas que elas receberam o Espírito Santo quando se converteram e elas estão ali, ó, buscando, na Bíblia, se consagrando, eu não sei o que, e tá lá, ó. E a gente está aqui, eu, no caso, me incluindo, e a gente está ignorando, às vezes, essa unção, a gente não alimenta, né, o Espírito e está achando que Deus está abandonando. Não, você que está abandonando Deus, você que não está buscando. Pode falar. Na minha opinião, no meio evangélico, eu queria até que a gente fala pouco sobre o Espírito Santo. Não se ensina muito sobre o Espírito Santo. Fala-se muito em Deus, o mundo em geral fala muito em Deus. Fala-se em Jesus, que é o Filho de Deus, mas o Espírito Santo está ali esmagado no meio, ninguém muito fala do Espírito Santo. E há pessoas que têm medo do Espírito Santo. Porque vê algumas coisas na mídia, inclusive, que acham que o Espírito Santo vai fazer aquilo. Né? É espalhafatoso. Eu creio que tanto Deus como Jesus e o Espírito Santo, eles têm a total sabedoria para nos conduzir, para nos auxiliar, nos confortar. Então, é preciso falar mais sobre o Espírito Santo e desejar ser cheio do Espírito Santo. Como eles são 3 em 1, a gente ignora, né? Já 3 em 1 falar de Jesus, está falando do Espírito Santo, mas não é bem assim. Desejar ser cheio do Espírito Santo. Há pouco tempo atrás eu falava, meu Deus, eu estou ignorando, porque tem um versículo que fala, né? Não apagueis o Espírito. E aí, há pouco tempo atrás eu falei, meu Deus do céu, será que eu estou apagando o Espírito? Porque eu não estou falando com ele, eu não chamo o nome dele, mas é verdade, mas eu entrei nessa crise. Falei, meu Deus, eu só falo, é o que o Lucas falou, eu só falo Deus e Jesus. Cara, cadê o Espírito? Por que eu estou me relacionando com ele? Se Jesus foi porque falou que era melhor ele ir para o Espírito ficar, por que eu estou ignorando o Espírito Santo? Era o próprio Espírito te falando. Me convencendo, né? Ele convence, caramba, me apontando, né? Apontando que tá errado. A gente lembra da canção, né? Espírito Santo, da Fernanda. Entendeu? Vamos ter uma aula cantada hoje? Como eu estava falando aí no início, de uma pessoa, se tinha uma pessoa na família, assim que eu conhecesse, né? E eu conheci um casal, né? Eles eram da igreja assembleiana e eu gostava muito eu gosto da Assembleia, tenho como referência, sabe? Uma igreja que eu conheci e que eu aprendi a amar. E esse casal não tinha muito assim carinho, admiração por ele era presbítero da igreja e ela pensei que ela era, mas ela estava sempre ao lado dele, fazia missões, era uma pessoa muito ali dentro da igreja. E de repente, eu falei com ela, eu peguei e perguntei à mãe dela, Maria, o que está acontecendo? Tem alguém entrando no site da tua filha, alguma coisa, porque está postando umas coisas que não tem nada a ver com o Evangelho, com a palavra de Deus, não tem nada a ver. Aí ela, Sônia, é muito triste, mas vou te contar, eu fui no centro para ver se era verdade. A minha filha estava lá vestida com aquela roupa de pombagira, toda incorporada, eu fui para ver se era verdade. E isso me entristeceu muito. Eu estou triste, ela não era evangélica, eu estou muito triste porque... E aquilo me deu uma tristeza, eu estava vendo um momento, sabe, de muita fragilidade. E depois ela começou a querer me convencer, através de WhatsApp, mensagem que ela me passava, que aquele era o verdadeiro evangelho. Aí eu perguntei por que eles fizeram isso. Aí ela falou, Sandra, ela tem um filho mais velho dela, nasceu com uma doença, né? E ele é diabético, e ele insulina, não sei o que, e ela sempre quis a cura dele, e ele não foi curado dentro da igreja. Aí ela disse que lá ia ser curado. Aí eu falei assim, caramba, eu estava muito fragilizada, e assim, não estava, sabe, não buscava a palavra, não lia, assim, estava muito fragilizada, estava fraca mesmo na fé. Aí teve um momento que eu falei assim, aí o filho dela lá teve uma falsa melhora. Aí ele teve uma falsa melhora, aí ela, sabe, cada dia mais ela voltou, agora ela tem um centro de espírita lá em Belfort Roxo. E aí eu fiquei muito fragilizada com aquilo, eu falei, meu Deus. E teve um momento que eu estava, sabe, eu não estava me guiando, eu me despertei, esse versículo aqui, ó, ele me falou muito, mas o Consolador, o Espírito Santo, que é o Pai, enviará em meu nome, e ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembre de tudo o que eu disser. Aí eu comecei assim, caramba, o Evangelho essa é a verdade. Deus deixou o Espírito Santo, né, não?
Então, quer dizer, por que eu estou querendo me enganar? Aí eu comecei a dizer, meu Deus, aí eu comecei a voltar. Não, para mim, Sim, aí eu vou bloquear essa pessoa e, sabe? Olha como ele usa das E artimanhas comecei, dele. mas eu entendo aí que foi o Espírito Santo de Deus. Então eu falei, caramba, como é importante a gente ter o Espírito Santo. Ele nos Deus guia deixou, toda a verdade. e quando você clama, pede, né? E eu não tinha essa coisa assim, o Espírito Santo era mais. A gente ninguém nem se deixa pra lá, né? Deixa. E eu falei essa palavra, falei, meu Deus, como o Espírito Santo ele atua na vida da pessoa. Sim, às vezes a gente não percebe. E hoje em dia eu oro por eles, né? Que eles Amém, que eles tenham as Deus coisas acerta, certas, e o né? filho não ficou curado, pelo contrário. Ah, As coisas ruins aconteceram e estão acontecendo cada dia mais na vida deles. E podia ter sido curado, viu? Podia, porque o mal, né? O marido, ele também Mas é que- pode fazer, né? Que ele pode fazer um milagre, né? Aquele milagre aos nossos olhos. Se Deus permitir. Se o Senhor permitir, claro, ele pode fazer, né? Pode enganar. Não tem lá os feiticeiros lá daquela de Moisés, né? Que fizeram mesmo os feitiços. Ele podia para enganar. No começo ele pegou a melhor. Ah, que tristeza. Sobre esse versículo que a Sônia falou, o Espírito Santo, ele nos lembra, né? Ele nos traz a memória. E o que ele traz na memória? A palavra. Porque é ela que faz a gente vencer. Se você não conhece a palavra, o Espírito Santo pode trazer o quê? Exatamente. Sim, você está entendendo? Deixa eu ver o versículo. Porque, no caso, essa moça, né, que está nessa situação, o Deus dela é o filho dela. Ela queria a cura do filho, não aconteceu. Então ela foi para um lugar onde se prometia. E se ela lembrasse que o Senhor é Senhor em todo o tempo, e se o filho dela partisse, ele veria a glória de Deus, e o Espírito Santo ia consolar. Mas ela não estava cheia disso, estava cheia de emoção, dessa coisa toda, né? É o verdadeiro engodo, né? Satanás, ele te engorda com mentiras. Foi o que a gente comentou aqui, né? Tá daquele moço, né, que perdeu a esposa, perdeu o filho, ele poderia ter, então eu vou para outro lugar, porque esse evangelho aqui não é a verdade, não, né? Tá muito, era só isso, então, tá tudo errado, eu tô seguindo aqui a minha vida toda. Então a gente tem que ter esse cuidado, porque o inimigo, ele é sagaz, como a gente falou, né? Ele não aparece com um garfinho, tudo bem, ele pode aparecer, se ele quiser pode, mas ele tá aqui, ó, como a gente falou, infiltrado aqui. Às vezes pode ter alguém infiltrado aqui que vai chegar, e a gente fica encantado, né? Caramba, aquela pessoa fala bem, aquela pessoa. Por isso que a gente tem que saber a Bíblia, porque tem muita gente, como eu falei, no YouTube, às vezes até mesmo aqui, gente, na nossa igreja pode vir aqui e falar uma besteira. Porque tá todo mundo passivo de erro. Você sabe identificar se alguém falou algo ali que não isso aí não. Pô, essa mensagem aqui foi boa, mas essa parte aqui essa parte aqui acho que a pessoa se enganou. Eu não tô falando que a pessoa é anticristo não, mas às vezes ela tá falando uma besteira. E a gente tá concordando. Então, como é que a gente vai conhecer? A gente vai saber que é mentira. Como o Lucas falou, deu exemplo, né? Da nota falsa. Com a nota verdadeira. Então a gente tem que conhecer a verdadeira para poder identificar a falsa. Então a gente precisa saber a verdade para poder identificar ali onde é que está errado, onde é que está a mentira. Então a gente tem que ter esse cuidado. Como a irmã Sônia mesmo falou, a gente falou do início, né? Que ele vem assim, né? E ela estava lá. Se viu-se querendo saber mais daquilo. Porque é uma coisa boa, né? A cura de alguém, tu não quer? Que seja respondido ali, a cura. Ver alguém com um filho curado? Pode falar. Gente, as ofertas vêm, né? Falsas doutrinas, né, também querem adentrar o nosso pensamento, ganhar o nosso dia a dia, né? Uma vez, estava até recém-casada, e bateu um pessoal lá em casa, não posso falar que não vai citar aí, né? Não precisa falar muito, testemunho de Jeová, né? E eles queriam ficar contando aquela história para mim, na porta e tal. Aí eu falei com eles, vamos orar? Vamos marcar um dia da semana, vem aqui que a gente vai orar. A gente vai ler a palavra e vamos orar. Nunca mais apareceu. Porque lá nessa doutrina, não apoia a oração. Lá você não ora. Entendeu? Então, quer dizer, a oração é revelar o poder de Deus. E a palavra de Deus que eu ia pregar era da Bíblia que eu sei que é do Senhor, não aquela coisa inventada. Eles nunca mais voltaram. E não suportam que você vai em oração. Mesma coisa funciona para ele fofoqueiro. Tá? Fofoqueiro. E Apocalipse, o fofoqueiro não vai para o céu. O fofoqueiro, ele está fazendo fofoca contigo. Se tu falar assim, irmão, vamos lá, ele quer fofocar, ele não piorar. Aí ele já murcha aquela falação dele, porque ele só quer fazer fofoca. Ele não piorar. Entendeu? Vai a dica aí. Não, espalhar o veneno. Não, e muitas das vezes, ó, a fofoca, né? Um pecado que a gente nem dá tanto crédito assim, né? Como citou aqui. A
lembra de um e vai, minha filha, porque esse assunto é uma coisa boa quando você está falando mal de alguém, outra pessoa concorda, e gente, fica horas ali. Isso aí, e fala, e aí, cadê? Não teve diabo com garfinho, não teve ninguém aqui, né, incorporado, mas é pecado. E a gente estava se alimentando desse prato, então a gente tem que ter cuidado, porque as estratégias que nós, às vezes, as nossas próprias vontades também, né? A gente se engana pelas nossas próprias vontades, nossos desejos, então a gente tem que ter cuidado com isso, né? Vamos nos atentar, gente, cuidado, pelo amor de Deus. Então vamos nos alimentar da palavra, vamos buscar conhecimento na palavra. Eu mesmo estava comentando aqui para vocês que esse assunto para mim não era, não gostava, né? Negócio de Cristo, de não sei o que, final do tempo, mas eu fui buscar. E aí eu fui esclarecido, minha mente se abriu. Então agora, se alguém vier falar comigo, eu vou saber pelo menos, se alguém vier, né, falar o anticristo é tal, eu falo, não vem com essa história não. Porque isso não está escrito aqui na Bíblia, não tem ninguém afirmando que o anticristo é tal pessoa, não vem. Então agora eu posso, né, ter algum argumento, falar, se alguém quiser vir, né, contra a palavra do Senhor, enfim. Então a gente precisa se munir da palavra do Senhor, porque é só ali que a gente vai encontrar a verdade. Vamos ver só o final dos versículos para a gente terminar, porque fala bastante aqui. Deixa eu ver a partir de qual versículo que a gente pode ler. Versículo 27, vamos ler ele. Quanto a vocês, 1 João capítulo 2, versículo 27. Quanto a vocês, é a Bíblia. O versículo que a gente está lendo, versículo 27, ele está aqui na tela, se vocês quiserem acompanhar. Vou até ler aqui com vocês. Quanto a vocês, a unção que receberam, o Espírito Santo dele permanece em vocês. E não precisam que alguém os ensine. Mas como a unção dele os ensina, né, a unção dele os ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permaneçam nele, como também ela ensinou a vocês. Ou seja, aqui a gente tem o quê? Permanecer. Se deu certo, se foi curado, se não foi curado, se está fácil, se está difícil, permaneça nele, porque a gente já recebeu, né, a unção dele, a gente já tem o Espírito Santo, permaneça, ele vai nos guiar. E agora, 28, e agora, filhinhos, mais uma vez, permaneçam nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos o quê? Envergonhados. Eita, está como se diz? Confundidos. Não sejamos confundidos. Então é isso, quando ele se manifestar, vamos estar munidos da palavra dele, vamos buscar para a gente não ser o quê? Envergonhado. Tendo de nos afastar dele, meu Deus, tem misericórdia, tendo de nos afastar dele no dia da sua vida. Pode falar. Quando ele se manifesta? Na fofoca. Não sim. é de chifre, né? Não, no caso, ele se manifestar está falando do próprio Deus. No anterior fala, quando ele se manifestar, você está unido da... Você está unido. Por quê? Não é, assim como o Espírito Santo se manifesta, Satanás vai tentar se manifestar através de alguém para te engordar de alguma coisa. É isso que a gente falou aqui, né? Ele não vem, na maioria das vezes, ele não vem daquele jeito lá que a gente tem medo, se assusta, ai meu Deus, sai correndo, ou repreende, não. É diferente, é nessas, né, entrelinhas, sutilmente. Bem dócil. Se sabem, 29, é o último, né? Se sabem que ele é justo, reconheçam também que todo aquele que pratica a justiça, todo aquele que faz o que é certo, né? Pratica a justiça, é nascido de Deus. Então, como é que a gente reconhece alguém que é nascido de Deus? Se aquela pessoa está praticando a justiça de Deus, se aquela pessoa está tendo, né? Pelas obras a gente consegue, né, perceber. Então, vamos observar, não é para observar fazer fofoca, é para a gente discernir e saber com o que a gente pode fazer. Você pode contar aquela pessoa aí, aquela pessoa ali. Não é fofoca não, mas aquela pessoa ali não é uma boa pessoa, aquela pessoa ali ela está se enveredando mal com a minha, às vezes dá pra gente ajudar aquela pessoa. Abrir os olhos, aí se ela não quiser, aí é com ela. Tá falando besteira aqui, meu irmão. Essa coisa que recomenda aí de permanecer, é só focar no caminho. Não existe dois caminhos, tem que permanecer no único caminho, porque ele é o caminho, a verdade é a verdade. Permanecer nele, nesse caminho. Se vier uma outra oferta, não existe outra oferta, é ilusão. Jesus é o caminho, a verdade é a vida. Amém. Vamos terminar então com essa palavra da nossa pastora Ana. Senhor Deus, obrigada, Pai, por esse estudo, obrigada porque o Senhor sempre nos esclarece, sempre é misericordioso. A gente agradece tudo que a gente pôde aprender.
aprender mais de Ti, mais da Tua palavra, não por minha causa, jamais, mas porque o Seu Espírito Santo nos revela, nos mostra, nos ajuda, Pai. A gente quer te agradecer, ó Deus, pelo Teu Espírito Santo que o Senhor enviou, e a gente não quer rejeitar o Teu Espírito Santo, a gente quer ter contato com Ele. Então nos ajuda, Pai, no nosso dia a dia a buscar esse Espírito, ó Deus. Buscar intensidade, buscar mais que as redes sociais, buscar mais que qualquer outra coisa. Tem misericórdia, Senhor. Nos ajuda, Pai, a focar, olhar para o Seu Espírito, dar lugar para o Seu Espírito Santo na nossa vida, Pai. Nós não queremos apagá-lo, muito pelo contrário. Nós queremos, Senhor, ter experiência, Senhor, ouvir do Teu Espírito Santo. Queremos ter os nossos olhos abertos por Ele. Tem misericórdia de nós. Muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito e ainda vai fazer na nossa vida, Pai. Perdoa os nossos pecados, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Chamada. É a chamada. Eu vou tirar uma foto. Eu vou fazer a chamada depois, que é mais fácil pra mim. Vou tirar uma foto de quem tá aqui.